replicar o sucesso do Vale do Silício como criador de tecnologia, como um polo de inovação, né? E a gente sempre, desde que a gente teve o primeiro contato, até falando um pouquinho da história, porque a gente foi parar lá, né? A gente iniciou o projeto da Spins aqui no Brasil, todos os fundadores são brasileiros, eu, Gabriel, Lucas e Léo, nós somos os primeiros fundadores, depois tem mais uma série de outros investidores na empresa, mas quando a gente começou e eu entrei no projeto, a gente já tinha uma ideia mais ou menos formatada do que a gente queria ser, ou seja, um marketplace, né? Um hub de negócios de cripto. E a gente tentou abrir isso no Brasil, a gente ficou 8 meses tentando abrir empresa no Brasil e não conseguíamos, por vários motivos. Eu estou falando de 2016, final de 2016, começo de 2017. Eu acho que ainda existia um desconhecimento muito grande por parte dos reguladores do Brasil nesse mercado, e aí, fazendo uma história longa, ficar curta, a gente decidiu, não dá para fazer aqui. Só que a gente precisava de um lugar para abrir a empresa, e a gente pesquisou na época Estônia, Liechtenstein, Luxemburgo e Suíça. E, na época, a Suíça parecia muito distante, porque era caro, a infraestrutura ainda era cara lá, então a gente optou... Aliás, Luxemburgo, Liechtenstein, Suíça, né? Tudo é caro, né? Não tem... Tudo é caro, mas aí eu vou explicar por quê, assim, fez todo sentido a gente estar na Suíça. E aí, abrimos a empresa na Estônia, é muito fácil abrir, até porque eles têm o governo digital, eles têm uma série de incentivos para você empreender lá. E aí, em 2018, fevereiro de 2018, abrimos a empresa na Estônia, começamos a desenvolver a plataforma, estamos indo. E aí eu participei de uma palestra no Inovabra, ali no Habitat do Bradesco, que eu seguia lá a agenda do Inovabra, e aí eu participei de um evento lá falando sobre fintechs e a cena fintech no Brasil. E depois eu vim descobrir que um dos patrocinadores desse evento era o governo da Suíça. E aí chamaram para montar uma mesa ao final do evento para fazer um debate sobre fintechs e tal. E, cara, eu, cara de pau pra caramba, levantei a mão e falei, eu quero ir até para contar uma história que não foi de sucesso, porque eu não consegui abrir a Mi Fintech, minha empresa aqui no Brasil. E, aí contei a nossa história, as dificuldades, porque a gente tinha ido para a Estônia e tudo mais. E aí, no intervalo, acho que foi no café, no coffee break, eu fui abordado por um cara que acabou ficando meu amigo, um cara sensacional, da Embaixada da Suíça, que é o Bruno Aloy. E aí ele falou, não, que você tem que ir para a Suíça, porque lá tem o Crypto Valley. E aí eu falei, Bruno, muito legal, mas é muito caro. E aí ele falou, mas vocês precisam participar de um projeto. Existia na época, agora eles mudaram de área, né? Agora eles estão focados na área de farma, se eu não me engano. Mas o governo da Suíça ele tem um projeto que chama Swiss Enterprise Hub, que é um programa de incentivo organizado pelo governo federal suíço, no qual eles tentam captar empresas do mundo inteiro que façam sentido, que sejam inovadoras, que possam agregar ao mercado suíço e levar para a Suíça. E como é que funciona? Você aplica, né? Na época, ele falou, não, aplica, eu vou te mandar o link para você aplicar. Cara, eu confesso que eu estava assim, meio descrente, né? Eu falei, quanto tempo vai tomar da minha vida? 2 horas? Vamos lá. E aí eu apliquei para esse projeto, eles estavam focados no mundo de cripto na época, eu apliquei para esse projeto e, cara, 15 dias depois, entre 15 e 20 dias depois, nós recebemos 4 propostas de incentivo de 4 cantões suíços. O que foi uma grande surpresa para a gente, porque aí eles distribuem para todos os cantões e os cantões fazem proposta. Olha, você vem para cá que eu te dou isso, te dou aquilo e tal. E aí eu tive... É um esquema de competição mesmo entre os cantões, não é legal competição isso? Mesmo, cara. Tem uns que te oferecem dinheiro mesmo, tem de tudo lá. E aí, isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que o Crypto Valley deu certo na Suíça porque ele é o país mais descentralizado do mundo, né? É uma federação mesmo no qual 80%, 90% das decisões estão na mão dos estados e das cidades, né? O governo é muito louco, lá eles não têm presidente, eles não têm um primeiro-ministro, eles têm 3 primeiros-ministros que se revezam num grupo de 9. Então, o conceito de descentralização das criptos, do Bitcoin especificamente, ele se aplica totalmente à filosofia suíça. E aí, cada cantão tem a sua especialidade, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para lá em outubro de 2019. Isso aí, outubro de 2019. Eu fui para lá conhecer outubro de 2019. Eu fui para lá ter reuniões com os secretários de desenvolvimento econômico de cada cantão. A gente acabou negando porque não fazia sentido, era um cantão bastante rural ainda. Era a melhor proposta de incentivo, mas a gente achou que teria dificuldade até de contratar, porque era um mercado bastante incipiente lá. Cara, e a diferença é o seguinte, chegava lá, os caras iam me buscar na estação de trem, entendeu? Não sei quem aqui teve contato com o secretário secretário de Desenvolvimento Econômico dos seus estados, eu falei com 3, cara. Então, assim... Eu nem sei o nome de São Paulo. Um foi por conferência e os 2 foram visitas, assim,
Sabe aquela coisa? A gente não pode negar que a gente tem um pouquinho daquela síndrome de vira-lata, né? Você fica meio lisonjeado quando o cara prepara um café da manhã para te receber, para vender o cantão dele, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com os caras lá e, cara, fiquei assim, apaixonado por Zug. É um cantão muito interessante porque ele é muito pequeno. É um dos menores, em área, é um dos menores cantões suíços. Eles têm no cantão inteiro 140 mil habitantes. E a Mais cidade... vaca que habitante? Procede essa informação? Não. Lá tem uma parte industrial. E tem muita... Só para você ter uma ideia, no cantão de Zug você tem 40 bancos sediados lá. Por quê? Porque o cantão de Zug, até 40, 50 anos atrás, era um cantão muito rural, ali do lado de Zurique, e eles decidiram ser atrativos para a empresa. Então, o cantão de Zug, ele tem na lei que ele tem que ter o menor imposto corporativo da Suíça. Se os outros abaixam, eles são obrigados a abaixar. E isso fomentou muito a indústria de tecnologia. Então, cara, a Johnson & Johnson, tecnologia e farma. Então, se eu não me engano, a sede da Johnson & Johnson, eu sei porque os prédios perto do nosso escritório lá, você tem Johnson & Johnson, você tem Takeda, você tem uma parte da FIFA que é lá, você tem um monte de banco que tem sede lá, e aí criou-se uma comunidade muito ativa de inovação e tal. E aí, há uns 7, 8 anos atrás, eles decidiram fomentar a área de cripto. E aí eles criaram uma série de benefícios e estruturas, e aquela coisa, né? Uma coisa chama outra. Aí vai uma empresa, vai outra. O fato de ter um imposto corporativo muito, muito baixo ajuda, principalmente na época dos lançamentos dos ICOs. E aí os primeiros bancos de cripto da Suíça surgiram lá. A Crypto Valley Association, da qual a gente faz parte, também é lá. E aí, só para vocês terem uma ideia, na cidade de Zug, você deve ter, a última vez que eu vi foi no final do ano passado, você tem perto de 700 empresas do universo cripto registradas lá. Claro que algumas são registradas e parte do pessoal está lá, mas você tem uma cena, um ecossistema muito grande lá. Bom, você teve a oportunidade de estar lá, você viu que na sede lá da Crypto Valley Association e do CVVC, que é o Crypto Valley Venture Capital, você tem reuniões todo dia, você tem eventos abertos todo dia. É uma cena... Pô, a gente tomou um vinho